Olá, meu nome é Jorge Henriques e a gente vai dar continuidade ao treinamento em POCUS pelo CETEB. Hoje falando de uma janela no quadrante superior direito de fácil aquisição de imagens e que dá uma série de informações muito úteis para os pacientes. É uma janela importante porque você aprende rápido a observá-lo, você move o transdutor muito pouco, você não troca de transdutor e ele dá várias inferências importantes para o nosso paciente. Então, acho que é uma janela que vale muito a pena o treinamento. Ali no quadrante superior direito, a gente vai encontrar o fígado como um grande órgão que ocupa boa parte dessa região e que salta aos olhos assim que você coloca o transdutor no abdômen do paciente. E como ele se relaciona com o fígado, veia cava, aorta e está próximo do diafragma e do pulmão, isso vai gerar uma série de imagens que vai dar informações para nós muito importantes para o paciente de uma maneira geral. A gente pode observar aqui presença de derrame pleural, PLEPS ou sinais de pneumonia. A gente pode observar o espaço de Morrison. A gente ainda pode observar o rim. Se ele tem o córtex normal, a expectativa é que o córtex renal seja isoecogênico ou hipoecogênico em relação ao fígado. Se ele tiver, como está nessa imagem aqui, com perda da arquitetura, hiperecogênico em relação ao fígado, eu vou inferir que o paciente tem doença renal crônica ou pelo menos que esse rim está acometido. E a gente pode observar dois grandes vasos que são muito importantes para nós, que é a aorta, que está pulsando logo aí abaixo, no compartilhamento da tela, e da PVC avaliando a veia cava transhepática. Poucos trabalhos falam da veia cava nessa janela, mas ela é importante porque eventualmente o paciente pode ter uma janela subxifoide difícil ou está num estado pós-operatório abdominal em que ele vai ter curativo, sangue, ferida operatória. A gente não vai conseguir observar no espaço subxifoide a cava. Então, esses 5 dados podem trazer muitas informações para o nosso paciente. A gente vai ver no modelo como é que é a aquisição da imagem e algumas imagens que a gente pode observar ao observar o quadrante superior direito. Agora, a aquisição da imagem no nosso modelo. Aqui, essa região, quadrante superior direito, é uma região que a gente consegue um número de informações muito grande. Vou usar um transdutor convexo, com o índex voltado para cima. Colocando o transdutor nessa região, o fígado vai saltar aos olhos de cara. Ele se relaciona com o rim. Se eu bascular ele anterior e posterior, eu vou encontrar o rim. E se eu tiver alguma dificuldade, eu vou imaginar que o rim está um pouquinho mais caudal. Então, olhando para baixo, o nosso transdutor, a gente vai observar a relação do rim e do fígado. Ali tem o espaço de Morrison, que deve ser ocupado por gordura, então vai ter uma linha hiperecogênica branca. Se eu tiver líquido livre no abdômen, ele tende a correr para esses recessos, tanto no diafragma à direita quanto à esquerda, e a gente vai encontrar líquido livre ali. Eu posso observar qual é a relação entre o córtex renal e o fígado. Eles devem ser isoecóicos ou o córtex renal tem que ser hipoecóico. Se ele for hiperecogênico, ele é um indicativo de que esse rim tem uma doença crônica. Além disso, se eu bascular o transdutor um pouquinho para posterior, eu vou conseguir ver tanto a cava, e aí posso inferir a PVC e o status volêmico do paciente, quanto a aorta. Se eu tiver dissecção de aneurisma ou presença de aneurisma, ele vai estar passível de ser visto nessa região aqui. Se eu subir um pouquinho o transdutor, alguns centímetros, e um pouco mais posterior, eu vou observar o diafragma e o pulmão. Eu tenho que olhar o fígado em espelho no tórax e eu não posso ver as vértebras em direção ao tórax, porque ele está preenchido de ar, obviamente. Eu espero que esse conteúdo ajude a melhorar a prática médica de todos nós. Obrigado.